espiritual. Você vê aqui nas cartas de João a paternidade. No versículo de número, a qual nós lemos, os versículos de número 13, e também na primeira carta, você vê a expressão filhinhos, meus filhos. Ele era como pai espiritual para aquela igreja. Observe que João se apresenta como um pai espiritual. Só recebia um título de ancião aquele que tinha idade avançada, aquele que tinha experiência, era aquele a quem era dada a responsabilidade de ensinar. Para os judeus, o título de ancião para os judeus era um ofício que era desempenhado na sinagoga, bem como no sinédrio, a maior corte dos judeus. Para os gregos, o ancião é aquele que é religioso ou civil. Para os romanos, o ancião é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que é representado como senador da cidade. Mas nós podemos observar que João aqui, ele se apresenta como supervisor da obra de Deus. Ele não somente ensinava, mas ele estava em vigilância. Ele estava atento se a igreja seria atingida por falsos ensinamentos, por falsas doutrinas. Louvado seja o nome do Senhor. Toda carta tem um remetente, mas também tem um destinatário. E alguns aqui, comentadores, alguns eruditos, vão definir, vão conceituar a respeito do destino desta carta. Alguns chegam a dizer que esta carta foi escrita para uma mulher cristã e seus filhos. Alguns vão dizer que foi escrito para Maria, mãe de Jesus, e seus filhos. Mas alguns vão definir que a expressão utilizada por João, a senhora eleita, é uma linguagem figurativa, onde a senhora representa a igreja e os filhos representam os membros desta igreja, porque eles acreditavam, devido à perseguição daquele contexto, que é uma definição mais concreta, vamos dizer assim com essas palavras, muitos eruditos, muitos comentários bíblicos vão acreditar, vão defender esta ideia que João está utilizando uma linguagem figurativa, porque esta carta seria enviada e devido à perseguição daquele contexto da igreja estava sofrendo, pois os imperadores de Roma se levantaram a perseguir a igreja. Então aqui a senhora eleita é representada como a igreja do Senhor. Os seus filhos são os membros que se congregam nesta igreja. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então esta carta, meus irmãos, ela tem como propósito incentivá-los, a igreja, a andar na verdade e também no amor. Esta carta também tem como propósito de combater as heresias dos falsos mestres. Observe aqui que João vai escrever para a senhora eleita, a senhora escolhida, eleita que nos fala de escolha, escolhido, escolhida, selecionada. Abra por gentileza na carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4, falando sobre eleição. A carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, nos escolheu. Nós somos uma igreja eleita de Deus, uma igreja escolhida por Deus. O Senhor foi que nos escolheu e que nos elegeu. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1,
o nome do Senhor para todo sempre. Então nós fomos eleitos por Deus, escolhidos por Deus, sem sombra de dúvida. Então a senhora eleita representa a igreja do Senhor. João está escrevendo para a igreja, advertindo, incentivando-nos a andar na verdade. Então nós podemos aqui encontrar, meus irmãos, o tripé da vida cristã nesta carta. Que tripé é esse? Você observa no versículo 1 ao versículo de número 3, a repetição de João da palavra verdade. Então o primeiro tripé da igreja é a verdade, andar na verdade, viver a verdade e fazer conforme a verdade. O segundo tripé da igreja, no versículo 4 ao versículo 6, fala de amor. O amor é importante para o fundamento da vida cristã. No versículo de número 7 a 13, fala-nos de obediência. Então o tripé da vida cristã é fé, ou melhor, verdade, amor e obediência. Essas três palavras, elas são fundamentais para o nosso fundamento cristão, para a nossa fortaleza espiritual: a verdade, o amor e a obediência. Então, mediante a esta carta que nós lemos, nós observamos que a igreja que vive na verdade, ela tem pelo menos 3 ações que demonstram que ela é uma igreja verdadeira. Quantas ações? 2. 3 ações. Essas 3 ações, elas são fundamentais para representar, para você saber que você está numa igreja verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira ação é conhecer a verdade. Repita após mim: conhecer a verdade. A igreja que está vivendo na verdade, ela deve conhecer a verdade. Como nós podemos viver a verdade se nós não conhecemos? E que verdade é essa? Que verdade João está falando nesta carta? Observe que a palavra verdade, no versículo 1 a 3, ela é repetida 4 vezes. Versículo 1, versículo 2, versículo de número 3, você vai ver João falando sobre a verdade. Amo na verdade, conhecido a verdade, amor da verdade, verdade e amor. Versículo 3, porque João está trazendo com grande veemência a respeito da verdade. Isso nos leva a refletirmos, isso nos leva a perguntar para o texto: por que João está repetindo a palavra verdade? Não é algo que foi jogado sem propósito. Esta igreja, a igreja dele, ela estava sendo bombardeada pelas heresias, pelos agentes do espírito do anticristo, que negavam a respeito da divindade de Cristo e bem como da humanidade de Cristo, e menos pouco ele fazia caso da obra da cruz do Calvário. Esse grupo se chamava os gnósticos, que o nosso pastor já falou sobre eles. Então esta igreja estava sendo bombardeada por ensinos errados, por doutrinas de demônios, por doutrinas carnais, e por isso João vai trazer com grande veemência, falando sobre a verdade. Observe que essa palavra verdade, no grego, aletheia, quer dizer aquilo que é real, aquilo que ninguém pode alterar. Está falando a respeito de Deus. Não é um Deus qualquer, é um Deus verdadeiro e um Deus vivo. Ninguém pode alterar a verdade que está na Bíblia Sagrada. Ninguém pode alterar
Cristo Jesus, porque ela é inalterável, ela é inerrante, ela é a palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, não é por acaso que João escreve falando sobre a verdade, e trazendo para o nosso contexto. A igreja nos dias atuais, ela está sendo bombardeada pelos ensinos errados. Ensina-se que precisa pegar lenço de apóstolos para receber milagres. Ensina-se que é preciso tomar água lá no Rio Jordão. É preciso comprar vassoura ungida para expulsar os demônios de casa. São ensinamentos errados. São ensinamentos de pseudos deuses, se titulam como deuses. São ensinamentos dos agentes do espírito do anticristo. Mas João combateu esse erro pregando a verdade, ensinando a verdade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando nós podemos combater, e não somente combater as mentiras, mas conhecer a verdade. Repita, por favor. Existem 3 veículos para conhecer a verdade. Repita, por favor. Existem 3 veículos para conhecer a verdade. Você quer saber a primeira? A palavra de Deus vai dizer que o meio, o caminho, o veículo que conduz, que mostra, que revela, que resplandece a verdade, está escrito lá em João capítulo de número 4, versículo de número 6. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe que a verdade está próxima, do lado da vida, porque só tem vida espiritual se conhece a verdade. E não é uma verdade qualquer, é a verdade. Não existe, Jesus não é uma das verdades, ele é a verdade, a única verdade que leva para Deus. Então Jesus é aquele que revela, que mostra, que ensina a verdade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O segundo veículo que ensina-nos a respeito da verdade, você pode até marcar na sua Bíblia, em João capítulo de número 17, versículo de número 17, vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você quer conhecer mais da verdade, estar envolvido na verdade, andar na verdade, ter vida espiritual, leia, estude a palavra do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Quantos amam a palavra de Deus esta noite? Você pode dar uma glória a Deus, por gentileza? Jefferson, você falou que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Você falou que a palavra, ela santifica e ela é a verdade. Qual é o terceiro veículo ou meio que nos ensina a verdade? Abra por gentileza em João capítulo de número 14. Versículo de número 16 e 17. O que diz aí? Versículo 16. Eu rogarei ao e ele vos dará o quê? Para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito da... Que Espírito é esse? Que Espírito é esse?
Se existe o Espírito da verdade, existe o Espírito da mentira. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em. Então você não pode ser enganado pela verdade. Se o Espírito Santo habita em você, ele te conduz, ele te instrui, ele esclarece a verdade de Deus e você não pode ser enganado. Versículo de número, no capítulo 16, versículo 13, diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Observe que Cristo está falando quando vier aquele Espírito da verdade, e isso foi evidente na igreja primitiva. Observe quando Paulo foi para a cidade de Filipos, havia uma jovem que dava lucro para os seus senhores. Ela era escravizada duas vezes. Primeiro, ela era escravizada pelos espíritos malignos, e também ela era escravizada pelos homens, que ganhava dinheiro à custa das adivinhações dessa menina. Mas quando ela foi falar com o apóstolo Paulo, que foi cheio da verdade, que tem o Espírito da verdade, e ela falou a meia verdade, dizendo: lá vai Paulo, pregador do Altíssimo. Ele era pregador do Altíssimo, mas a fonte era contaminada. E aí Paulo se levanta e repreende o Espírito que estava sobre aquela jovem, e ela foi liberta, porque homem e mulher de Deus que tem o Espírito da verdade, ele não é enganado. Ninguém pode enganar ele, porque o Senhor dá discernimento para discernir se aquilo é de Deus ou não é de Deus, e é uma necessidade para os nossos dias. Então o Espírito Santo é o veículo que nos mostra e nos conduz à verdade, para que nós não venhamos ser enganados. Conhecendo a verdade, irmão Jefferson, quais os resultados a verdade promove na vida do ser humano? Primeiro, a verdade, ela promove libertação. Por que, irmão Jefferson? Se a verdade, conforme João, capítulo 8, você conhece esse texto, versículo 32, e conhecereis a verdade, e ela, o que ela vai fazer? Libertar. Se a verdade liberta, a mentira, ela aprisiona, não é isso? Quando alguém está aprisionado pela mentira, mas ele se depara, ele tem um encontro com a verdade, as prisões da mentira são quebradas, porque a verdade, que é Cristo Jesus, é mais poderosa para mudar e libertar a vida humana. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então a verdade promove libertação. Nós não precisamos fazer um culto denominado culto de libertação. Todo culto é culto de libertação.
liberta. E a verdade, ela transforma a vida do homem. Zaqueu, ele cobrava impostos, além daquilo que ele não devia. Mas, quando ele se deparou com a verdade, ele foi transformado por essa verdade. Jesus, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Mostrando o ato de arrependimento. Porque quando a verdade chega, ela transforma o mais vil pecador, porque ela é a palavra de Deus. Eu li um testemunho de um bruxo que fazia mandinga, feitiçaria, e ele conheceu a verdade, foi liberto, entregou a sua vida para Cristo, começou a andar nos caminhos do Senhor, e ele foi para um determinado culto e alguém cai endemoniado. E ele foi repreender o endemoniado, ele foi repreender o demônio que estava sobre a vida de um rapaz. E aquele rapaz que estava possesso se virou para ele e falou assim: anos atrás você trabalhava para mim, tu eras o meu instrumento, e agora você quer me repreender? E aquele rapaz que foi transformado pela verdade diz assim: é porque agora eu conheço a verdade, eu fui liberto pela verdade, eu fui transformado pela verdade, e esta verdade domina as minhas ações, a minha vida, o meu proceder. Queridos, aquele que tem a verdade, a sua vida é transformado, é evidente a transformação. A verdade traz resultados, a verdade traz vida e paz. E isso é interessante, porque em João capítulo 14, versículo de número 27, você observa o próprio Cristo falando: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Nós temos a paz de Cristo, porque nós temos a verdade. Nós não precisamos nos desesperar, porque a verdade, que é o Evangelho, que é Cristo, nos esclareceu tudo que nós precisamos saber. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Observe, meus queridos irmãos, na carta como nós lemos, no versículo 1, que o amor e a verdade, elas andam juntas, elas são indivisíveis, elas são inseparáveis. Existem aqueles que dizem que amam, mas é o amor de mentira, amor por palavras e não por atitudes, pelos atos, porque não tem a verdade. Mas aquele que ama, ele tem a verdade. E o versículo 1 mostra que o amor e a verdade, elas andam juntas. Não dá para dizer que eu amo se eu não tenho a verdade. Não dá para dizer que eu estou na verdade, que eu faço a verdade, se eu não amo. Elas estão juntas. Elas são inseparáveis, indivisíveis. Louvado seja Deus. O versículo de número 2, João diz que a verdade deve estar enraizada em nós. Versículo 2, por amor da verdade que está em nós. Deixa eu fazer uma pergunta para você: a verdade está em você? A verdade habita em você? João está nos ensinando que a verdade precisa estar enraizada em nós. Sabe aquelas raízes profundas que é difícil de arrancar até o topo, o tronco, porque as raízes são profundas? Assim deve ser a vida do cristão. A verdade deve ter raízes profundas, bebendo de ribeiros de águas, que é o Espírito Santo de Deus. Jefferson, por que a verdade precisa estar enraizada em nós? Porque os falsos pregadores surgiram naquele tempo, e também acontece nos dias atuais, dentro da igreja. Observe na primeira epístola de João, no capítulo 2,
versículo 19, vai dizer assim: e saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Os falsos ensinadores, pregadores, mestres, surgiram dentro da igreja. Eles estavam na igreja, mas não estavam na igreja espiritual. Eles estavam na igreja física, mas não na igreja mística, na igreja espiritual. Abra, por favor, a tua Bíblia em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 29, para contextualizarmos esse ponto. Atos, capítulo de número 20, versículo 29, acompanhe a leitura, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Dois pontos nós precisamos entender: que o perigo surge de fora, externo, e também interno da igreja. E aqui Paulo está dizendo, vai vir de fora: entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para que atraírem os discípulos após si. Observe que o perigo surge dentro e fora. Por isso que o cristão que quer morar no céu, para não ser enganado, ele precisa ter a verdade enraizada na sua vida. Porque quando está enraizada, nada pode enganá-lo, nada pode seduzi-lo, porque ele está envolvido na verdade, a verdade está impregnada nele. Mas que alguém surge pregando coisas horrendas, loucuras, mas você fica já desconfiado à luz da verdade, aquilo é verdade. Você consegue peneirar aquele sermão se é de Deus ou é de Deus. Você consegue ver e discernir se aquele discurso está pautado na palavra de Deus, ou a fonte é maligna ou carnal. Você consegue perceber, você consegue discernir. João está alertando a igreja do perigo interno e externo, e há um perigo nos dias atuais. Muitos estão saindo da fé, apostatando da fé, negando a fé. Pessoas que falavam línguas estranhas, pessoas que ceavam na Santa Ceia do Senhor, pessoas que pregavam a respeito dos dons espirituais, das manifestações espirituais, e foram enganados, seduzidos por doutrinas erradas, e agora prega contra, prega dizendo que o Espírito Santo não existe, prega dizendo que as manifestações ficaram restritas em atos. Não, quem está enraizado na verdade, ele não é enganado, ninguém pode enganar ele. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar enraizados na palavra de Deus.